Eres para servir o Senhor, prepara-te para a prova. Endireitai teu coração e ser constante. Não te apavores no tempo da adversidade. Une-te a Ele e não te separes, a fim de seres exaltado no teu último dia. Tudo o que te acontecer, aceita-o. E nas vicissitudes que te humilharem, ser paciente. Pois o ouro se prova no fogo, e os eleitos no cadinho da humilhação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, a palavra do Senhor, nessa manhã, vai nos fazer meditar sobre o sentido do sofrimento do servo. O tema da pregação é menos organizadores e mais agonizadores. Menos organizadores e mais agonizadores. Nós vamos meditar uma leitura também do Imitação de Cristo. Para quem não conhece, o livro Imitação de Cristo é um livro devocional, escrito na Idade Média, no século XV. Ele é atribuído a um monge chamado Tomás de Kempis. É um livro muito bom para a espiritualidade, que é um livro de cabeceira de muitos santos. São João Paulo II, São João Paulo I, quando ele faleceu, acharam ao lado do corpo dele a Imitação de Cristo aberta. Ele faleceu meditando a Imitação de Cristo. E acompanhe comigo esse excerto da Imitação de Cristo. São poucos os que amam a cruz de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem agora muitos que amam o seu reino celestial, mas poucos que levam a sua cruz. Muitos desejam sua consolação, e poucos desejam a tribulação. Encontra muitos companheiros para sua mesa, mas poucos para a sua abstinência. Todos querem gozar de sua alegria, poucos, porém, querem sofrer alguma coisa por ele. Muitos seguem a Jesus até o partir do pão. Poucos, porém, até o beber do cálice da sua paixão. Muitos admiram seus milagres, mas poucos abraçam a degradação da cruz. Muitos amam a Jesus quando não há adversidade. Essa palavra é muito forte, de imitação de Cristo. Muitos amam o Senhor no momento da facilidade. Muitos buscam só no momento da glória. Mas poucos procuram Jesus crucificado. O Irônia Spudar, ele tem um pensamento que eu acho muito interessante, que ele fala que quem procura Cristo sem cruz vai viver uma cruz sem Cristo. E o Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer no parágrafo 418 que a partir do pecado original, a humanidade vive uma característica enfraquecida. A humanidade possui uma natureza enfraquecida a partir do pecado original. E mesmo com a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda resta em nós a consequência desse pecado que nós conhecemos como concupiscência, que é aquela inclinação para o pecado. Mesmo após a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, permanece em nós essa inclinação para o pecado. E o parágrafo 2015 vai dizer que o caminho para a perfeição passa pela cruz. Nós já meditamos tantos santos e tantos mártires da igreja, desde ontem até agora, e nós percebemos que há algo em comum entre eles, que todos eles viveram a cruz. Todos eles abraçaram a cruz de Cristo. Foram fincados ao chão através da cruz de Cristo. Morreram, se entregaram de forma do sacrifício cruento ou sacrifício incruento. Mas todos passaram a cruz na terra. Como eu fiz questão de meditar aqui no Salve Rainha com vocês, que a Salve Rainha vai dizer que nós estamos num vale de lágrimas. E muitas vezes nós que somos servos na igreja, nós temos essa mentalidade mundana de que o importante é estarmos no conforto, é só fazer o que eu gosto. Como eu falei ontem aqui no momento de oração, às vezes Deus me chama para um ministério, mas aquilo me incomoda, eu acho que eu não estou preparado. Eu acho que vai me incomodar, vai tirar um tempo que eu tenho, não um tempo que eu tenho disponível para Deus. Olha, esse tempo aqui, nossa, esse pregador vai ter que estudar, não tenho tempo para isso não. Aí a gente acaba não abraçando a cruz de Cristo, só serve naquilo que é cômodo, né? E Santa Catarina de Sena, uma santa também muito forte da igreja, vai dizer que o amor e a dor costumam crescer em idêntica proporção. Obrigado. O amor e a dor costumam crescer em idêntica proporção. E o Santo Afonso de Ligório vai dizer que quanto mais você se aproximar da cruz, mais de Jesus, e a sua experiência com Jesus só vai ser profunda se você chegar a Ele através do sofrimento. Olha só,
Santo Afonso Maria de Ligório, a nossa experiência com Jesus só vai ser profunda se chegarmos a Ele através do sofrimento, através da cruz. Não espere que você vai ter experiências com Jesus profundas, assim como os santos tiveram, ou pelo menos perto do que os santos tiveram, se você não passar pela cruz. E aí, como o Max falava ontem, às vezes a gente não sente no momento de oração, o Senhor ainda não está me tocando daquele jeito forte, eu ainda não estou sentindo o Espírito Santo tão forte. Faça o exame de consciência, veja se você está servindo ao Senhor com essa visão espiritual, com essa visão de combate espiritual. Eu vinha meditando na capela sobre o combate espiritual, o combate através da cruz, e eu olhava para o caderno das emoções da intercessão, e a primeira palavra que tinha lá era combate, né? Então o Senhor vem nos falar muito forte através a respeito do combate espiritual, que a vida do servo é a vida de um combatente. Antes de dizer, eu sou servo da igreja, eu sou servo do ministério, a primeira coisa que eu tenho que meditar comigo, eu sou um combatente da igreja. Eu sou um combatente da igreja católica. É isso que nós temos que ver, é isso que nós temos que meditar. E o Senhor vai dizer também em Mateus 10, 22. Sereis odiados por todos devido ao meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sereis odiados. Nós vamos viver na carne esses sereis odiados por causa do nome de Jesus. Eu acredito que todos de vocês aqui já tiveram alguma confusão com alguém, alguma pessoa já não gosta de você, se incomoda até com a sua presença por causa do nome de Jesus. Por isso, sereis odiados. Sereis odiados, mas olha a promessa que o Senhor tem para nós, caminho e vida. E missão escravo da Imaculada. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar. O Papa Leão XIII, ele vai nos dizer que não denunciar o erro é apoiá-lo. E não defender a verdade é suprimi-la. De fato, quem não denuncia o erro, quem não denuncia o pecado, não peca menos do que aquele que está na situação de pecado. Olha só, levando para a situação, interpretando aqui o nosso Papa, Leão XIII, se eu não denunciasse o erro, eu estaria ali, já que eu posso denunciar, eu estaria errando da mesma forma, porque eu estaria me omitindo, né? Eu estaria aceitando aquela situação de pecado, não estaria me levantando a favor da igreja, meditando mesmo em Mateus 10, 22, eu vou ser odiado, não tem problema. Como eu gosto de falar para Marina, eu não tenho problema que as pessoas me odeiem, por causa da igreja, porque eu sigo a igreja. O meu interesse é ter amizade com São Padre Pio, é com Nossa Senhora, esses são os meus amigos. Em primeiro lugar, eu ando com meus irmãos na terra, mas o meu amigo é São Padre Pio. Minha amiga é Nossa Senhora de Fátima. Esses são meus amigos. E a Santa Teresa de Calcutá vai dizer que o amor, para ser verdadeiro, tem que doer. Se você não sentir que está doendo, ainda não está amando de verdade. Se não estiver doendo, não está amando. Se não estiver sofrendo, servo, não está amando ainda. Como o Senhor quer que a gente ame. E o Senhor vinha falando para mim em oração, eu rezando diante do Santíssimo, preparando a pregação, e o Senhor vem dizendo muito forte, faz muito por mim, quem muito sofre por mim. Faz muito quem muito sofre. Um cardeal tcheco, uma vez perguntaram para ele lutando ali contra o comunismo, na antiga União Soviética, lutando contra o comunismo fortemente, o comunismo ali se assolando aquela região como um câncer, muito forte. E o cardeal lutando com todas as forças. Uma vez fizeram uma entrevista com ele, uma repórter perguntou, mas cardeal, o senhor está perdendo essa batalha, como o senhor se sente nessa situação? E o cardeal responde, quem trabalha por Deus está fazendo bem. Quem reza por Deus faz muito, mas quem sofre faz tudo. Nós estamos fazendo tudo aqui na União Soviética. Nós estamos sofrendo. Nós estamos trabalhando, nós estamos rezando, nós estamos sofrendo. Nós estamos nos sacrificando pela palavra do Senhor. É isso que o Senhor vem falar para você hoje. É essa a exortação do Senhor. Você está só até o segundo passo? Você está só trabalhando e rezando. É muito importante, como já foi meditado aqui. Mas e o doar? E aquele algo mais? Aquilo que vai fazer sofrer? Aquilo que vai me fazer ser crucificado com Jesus? Porque em Mateus 10, 38 vai dizer, aquele que não toma a sua cruz e me segue, este não é digno de mim. Olha só,
E muitas vezes a gente está trabalhando ali com Jesus, está servindo ali, e a gente está, não, eu estou de corpo e alma, mas o Senhor vai dizer, se você não está carregando a sua cruz, você não é digno de mim. Isso é muito forte. Quantos servos não são dignos do Senhor? Quantos servos não são dignos de estar no ministério da Igreja Católica? Mas o Senhor é misericordioso, meu irmão. Não veja essa palavra como, eu não sou digno, eu preciso sair, não. Porque essa é uma tentação do demônio. Essa é uma tentação. Temos que observar, eu não sou digno, Senhor, mas eu quero ir mais além. Eu confio na tua misericórdia. Mas aquilo que você falou também ontem, eu não vou só ficar confiando na misericórdia. Eu estou em pecado, mas o Senhor é misericordioso. Não, eu vou mais além. Eu vou me doar até a sofrer mesmo. Pode ser que o Senhor, como o Marcos falou, me chame até para você para o sacrifício cruento. Para você dar a vida pela igreja, mas penso que a maioria, talvez aqui não, mas vai viver um sacrifício cruento. Não pense, porque minha cabeça não foi degolada aqui como a santa, eu não estou sofrendo, não vou poder sofrer. Não, você vai sofrer também, como Nossa Senhora não sofreu, ela não foi transpassada por aquela espada também na sua alma. Também vamos sofrer pela igreja. Também vamos sofrer. Mas a igreja vai dizer que o mistério da paixão está incluído no mistério pascal. O mistério da paixão está incluído no mistério pascal, juntamente com a ressurreição. Por isso, como está em Romanos 6,8, aquele que morrer com Cristo viverá. Aquelas testemunhas da paixão de Cristo, com certeza, vão ressurgir com Jesus, vão ressuscitar na glória de Deus. E a imitação de Cristo vai dizer, aquele que trabalha com o Senhor, aquele que trabalha com a igreja, também será glorificado com a igreja. Aquele que trabalha. A imitação de Cristo é interpretando essa palavra de Romanos 6,8, que diz que quem morre com Jesus ressuscitará, com Jesus será glorificado. Portanto, como em Efésios 5,15, que vai dizer, não sejais como os insensatos, como os tolos, mas como os sábios, que sabem tirar bom proveito de todas as situações. No momento de cruz, em vez de nós murmurarmos, o ideal, o que a igreja nos pede, o que agrada a Jesus, é dizer, Senhor, eu entrego ao teu coração, Senhor. Esse sofrimento, eu não vou fugir dele, porque eu medito aquela imitação de Cristo, que vai dizer que se nós fugirmos de uma cruz, certamente encontraremos outra mais pesada. E nesse momento de cruz, nesse momento de sofrimento, nós temos que chegar para o Senhor e dizer, Senhor, não é necessário que o Senhor afaste de mim essa cruz, mas que o Senhor faça a sua vontade. Eu quero que seja feita a sua vontade, Senhor, e não a minha. Não é fugir da cruz, porque quem foge da cruz é o demônio. É o demônio que odeia a cruz e teme ela, como o próprio Cristo, porque sabe que foi derrotado. São Luís Maria Grimond de Montfort vai dizer que através da cruz Jesus acorrentou os infernos. E através da cruz ele acorrentou o rebelde, ele acorrentou Satanás, ele o destruiu, ele o venceu. E ele vai dizer também, São Luís, que a cruz é o dom que Jesus dá aos seus servos queridos. Olha só, servo que muitas vezes achava que era só facilidade, só o evangelho favo de mel. A cruz é o presente que Jesus vai lhe dar. É a cruz. A cruz é o presente. Vai servir ao Senhor, não espere a glória. A Igreja Católica não tem palco, tem altar que é lugar de sacrifício. E o presente que você vai receber, tenha certeza disso, é a cruz. E isso é muito forte, mas nós precisamos meditar. Para no momento da dificuldade você não chegar no seu padre e falar, não padre, está muito difícil. Coordenador, não. Está muito complicado, está vindo muita tentação, as cruzes estão muito pesadas. E aí você não medita aquilo que São Luís Maria Grimond vai dizer, que você está recebendo um dom de Deus. E o mundo vai ensinar o quê? Que é tentação. O mundo vai ensinar, dizer que não, que é maldição. Maldição. Eu tenho uma amiga protestante que ela vivia falando isso no serviço. Olha só como a família de fulano é abençoada, porque eles têm bons empregos, tudo prospera. Eles vivem tão tranquilo, é admirável. É muita prosperidade para eles. E eu meditando, insensata, tola. Pensa que a bênção é só estar longe da cruz. Mas nós vemos de outra forma, meus irmãos. Nós percebemos que a bênção é estar crucificado com Jesus. A bênção é estar próximo de Jesus. Mateus 10, 22. Gálatas
2:20, fui crucificado com Jesus. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Uma palavra muito famosa, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, mas nós esquecemos o que vem antes, que São Paulo fala, fui crucificado com Jesus. Quando você pensa, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, não é só porque você está servindo ao Senhor, porque, está dando tudo certo aqui, olha só, minha vida está abençoada. Mas eu fui crucificado com Jesus. Jesus apresentou outro caminho, a não ser o da cruz. Ele poderia ter vindo de outra forma. Ele é Deus. Ele poderia ter derramado, como eu falo, já falei em outras pregações, ele poderia ter derramado uma gota do seu sangue e nos salvado. Mas ele quis derramar tudo. Ele quis se entregar por completo na cruz. Porque ele quis dar esse exemplo. Ele quis dar esse exemplo que o catecismo vai falar tão bem. Que a nossa salvação, que o caminho da perfeição vai passar pela cruz. Porque aquele que foi perfeito, aquele que é o Pai dos perfeitos, aquele que é a perfeição passou pela cruz. Por que nós não passaríamos? Nós que somos miseráveis, que somos um nada. Por mais que você reze e faça prodígio, e você profetize, e você seja um ministério de música e um grande pregador, por mais que você seja qualquer coisa que você achar, você vai continuar sendo nada diante de Deus. Porque até a Imaculada, aquela que é sempre virgem, a mãe dos mártires, mãe dos profetas, aquela que esmagou a cabeça da serpente, ela que é a mãe de Deus e Senhora nossa, Theotokos, o São Luís Maria Grimão vai dizer no tratado que ela diante de Deus é um átomo. Por mais da grandiosidade dela, ela é maravilhosa, ela é poderosa, mas diante de Deus ela é um átomo. Imagine nós, e nós queremos fugir da cruz, e até o próprio Cristo foi crucificado por nós. Não seguimos o exemplo principal de Jesus, que é o exemplo do sofrimento. E é isso tudo que a igreja vai ensinar. Olha a profundidade dos santos. Santa Teresinha do Menino Jesus, uma santa maravilhosa, uma santa que morreu de tuberculose aos 24 anos. E sabe no último dia o que é que ela estava meditando, meus irmãos? No último dia da vida dela, ela falou, meu Jesus, já sou incapaz de sofrer, porque todo sofrimento para mim é doce. Jesus, amo-te. Todo sofrimento para aquela mulher era doce, ela não tinha mais como sofrer. Só podia ser arrebatada. Jesus, naquele dia, levou ela, porque ela já estava incapaz de sofrer. Já tinha meditado tudo. É a santa que vai dizer, a minha alegria é amar o sofrimento. E nós dizemos que amamos os santos. Olha a profundidade dos santos. A minha alegria é amar o sofrimento. Não é uma vida de tristeza também que a igreja apresenta para você e nós estamos meditando hoje. Não é uma vida, nossa, que depressão, mas eu tenho que carregar essa cruz. É depressivo mesmo. Meditemos com Santa Teresinha. A minha alegria é amar o sofrimento. A minha alegria é estar crucificado com Jesus. Essa é a nossa verdadeira alegria. Esse é o nosso bem maior. Essa intimidade. Como o título é maravilhoso. A imitação de Cristo. É nos configurarmos a Jesus. E a melhor forma de nos configurarmos a Jesus, nós já vemos apresentando nesse retiro, é entrar no ventre de Nossa Senhora. Entrar no ventre de Nossa Senhora. São João Paulo II vai dizer que Nossa Senhora é a mestra da cátedra da cruz. Santo Agostinho vai dizer que a cruz, o sofrimento é uma escola. E dessa escola, meditando Santo Agostinho e São João Paulo II, nós entendemos, Nossa Senhora é a professora dessa escola. A professora da escola da cruz é a Virgem Maria. Entre no ventre de Nossa Senhora que você vai estar entrando na forma que foi gerado Jesus. A forma que gerou Jesus é o ventre de Nossa Senhora. Se você quer se configurar a essa imagem de Cristo crucificado, entre no ventre de Nossa Senhora. Procure intimidade com a Virgem Maria. Essa é a forma. Esse é o caminho da cruz. O caminho juntamente com aquela que esteve de pé diante da cruz. Lá em João, a Virgem Maria que permaneceu de pé. Mesmo sofrendo na sua alma todas aquelas dores da crucifixão, ela esteve de pé. Portanto, sempre meditemos no momento da cruz, e não murmureis, mas sempre entregai a cruz a Jesus, entregai aos pés da cruz de Jesus, sempre falando, é pela intercessão da Virgem Maria, é pela intercessão de Nossa Senhora. E isso tudo é o que a igreja vai ensinar. Isso tudo não é eu que estou inventando, na interpretação particular. Que aqui não é que na igreja protestante, que uma pessoa de 7 anos já pode inventar o que quiser e sair ensinando por aí, como diz Lutero. Aqui é a tradição da Santa Igreja Católica. É a santa tradição daquele que está em Colossenses 1,18, que diz que Jesus é a cabeça e a igreja é seu corpo.
no que está dizendo também no Catecismo, a partir do capítulo 84, que a igreja é depósito da fé, depositum fidei. É aquilo que a igreja está nos ensinando, meus irmãos. É aquilo que a igreja nos ensina. É meditar, é seguir a igreja, é meditar a cruz, porque a igreja da cruz é a igreja católica. Mas dentro da igreja continua tendo aquilo que está no tema, muitos ativistas, muitos organizadores e poucos agonizadores. Onde estão os agonizadores? Onde estão os novos santos? Os santos do fim dos tempos, os profetas, os mártires, que vão se entregar à cruz. A igreja está cheia de ativistas, de pessoas que servem na igreja e vivem com consciência tranquila, porque está de ministério em ministério, está de pastoral em pastoral, e todo dia 2, 3 reuniões, é reunião toda semana, é reunião quarta, é reunião sexta, é reunião sábado, a pessoa vai para a missa e já está cansado de tanto estar na igreja, não medita mais as coisas porque é só de reunião, é só de pastoral. Cria-se muitas pastorais, mas as pessoas não têm vida interior. A pessoa não tem vida interior. Poucos servos hoje, infelizmente, têm vida interior. Essa vida interior que nós falamos, essa que já foi pregada muito bem aqui pelo Wilson. Essa doação total, essa entrega ao Senhor. Seguir o exemplo dos santos. A igreja precisa de mais agonizadores, de pessoas que vivem o que a igreja vai chamar que é a ascese da cruz. O que é a ascese? São os exercícios espirituais. Que entendem a cruz como um exercício que eu tenho que passar. Porque a igreja vai dizer que essas cruzes vão nos preparando para a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo nos preparando para a segunda vinda de Jesus. Para que quando Jesus volte, nós estejamos como vigia esperando a aurora. Nós estejamos, Jesus olhe para nós e fale, esse está configurado a mim. Esse parece comigo. Esse está crucificado. Afasta esse aqui que está só na facilidade. Afasta esse aqui que só vai na missa quando quer, né? Só vai na missa 2 vezes por mês. Afasta esse aqui que está no grupo de oração, mas não está interessado em participar de intercessão, não está interessado em rezar. Afasta esse que tanto ouve que tem que rezar o terço e não se interessa e vê o terço e carrega ver só como que um talismã, botar no bolso, e na hora que está na dificuldade pega o terço, olha, mas não tem interesse em rezar, não tem aquele ardor, aquela vontade, o coração que queima para rezar, para ter intimidade. E o Senhor vai dizer, mas esse que está crucificado, esse que perseverou até o fim, esse vai ser salvo. Esse que perseverou até o fim, esse estará comigo. E um exemplo que eu acho maravilhoso de uma pessoa que meditou esses mistérios da cruz é a Beata Alexandrina. A Beata Alexandrina é uma mística já do século XX, portuguesa. E uma história muito interessante que eu vejo dela, de expiação, de sofrimento, de sofrer de verdade a cruz de Cristo. A Beata Alexandrina ela ficou 13 anos sem se alimentar. Inicialmente, para entender a história dela, quando ela era jovem, chegaram alguns bandidos no prédio onde ela estava, tentando abusar da Beata Alexandrina. E ela, para evitar ser abusada, para manter a sua pureza, ela se jogou do andar de cima do prédio. E a partir daí ela ficou paraplégica, ficou acamada. Inicialmente ela rezava para o Senhor curar ela. Só que esse sofrimento, essa dor, foi levando tanto ela para o caminho da perfeição, como diz o catecismo. Ela foi entender aquilo que São Luís vai dizer, que ela recebeu um dom de Deus. Olha só, meu irmão, a diferença do hedonismo que o mundo ensina, do prazer como fim em si mesmo. Ela viu a cruz, aquela paraplegia, como um dom de Deus. E a partir daí, ela começou a rezar, Senhor, não tem necessidade de me tirar dessa cama, mas eu quero me entregar pelos meus irmãos. Eu quero viver uma vida de penitência e expiação. A boca daquela mulher só falava nisso. Era penitência, era expiação, era sacrifício. E uma vez Jesus apareceu para ela e falando, Alexandrina, tem um padre da sua diocese que ele vai ser condenado. Ele está prestes a morrer e ele vai ser condenado e ele vai para o inferno. E a Beata Alexandrina fez um acordo ali com Jesus, de que ela sofreria a paixão de Cristo. E ela aceitou. E durante uma semana a Beata Alexandrina sofria aquela paixão de Cristo, aquelas dores da crucifixão. E você pode procurar até na internet a mulher que era paraplégica, que nos momentos de êxtase ela levantava da cama e ficava de joelho, sofrendo. Durante uma semana ela sofreu pela alma daquele padre. E ela sofreu tanto, que pouco depois o padre faleceu.
E o padre participou de uma reunião do clero e ele conseguiu se confessar. E Jesus apareceu para ela e falou: Alexandrina, obraste bem. O padre foi salvo. Ela expiou os pecados daquele homem através do seu sofrimento. Ela expiou. Ela viu que aquela cruz era uma arma que Deus dava para ela. A cruz não é maldição. A cruz é uma arma. A cruz é uma arma, meu irmão. Uma arma para a expiação dos nossos pecados. Para a expiação dos pecados da humanidade. É aquilo que São João Paulo II vai dizer numa carta apostólica de 1984. São João Paulo II era um homem que também era um homem sofredor. Nós que já somos aqui da geração de São João Paulo II vamos lembrar muito a afeição dele. Não de uma pessoa triste, mas a afeição de uma pessoa que se entregava. A afeição de uma pessoa que sofria de verdade. E São João Paulo II ali lutando contra o comunismo, logo depois do atentado terrorista que ele sofreu aquele tiro, ele vai escrever a carta apostólica Redentores Salvific, que vai tratar do sofrimento redentor. O sofrimento que nos redime. E ele vai dizer aí que ele vai nos mostrar aquilo que eu falei, que Nossa Senhora é a mestra da cátedra da cruz. Vai dizer que o sofrimento nos torna maduros. O sofrimento nos amadurece e o sofrimento, a cruz, nos faz discernir aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial. É aquilo que a Beata Alexandrina discerniu quando ela tomou aquela cruz. Ela imaginava que o essencial era ela voltar a andar. E ela meditando os mistérios da cruz, do nosso Salvador, ela foi ver, isso não é o essencial. O essencial não está andando, é uma glória de Deus, um dom. Mas o essencial que aquela mulher discerniu através da cruz era a expiação, era a penitência. E ela entregou a sua vida pela expiação dos pecados, pela salvação dos pecadores. A Beata Alexandrina. São Francisco de Assis, outro homem também do fogo. São Francisco de Assis, no final da sua vida, ele já tinha se doado tanto para Deus, que ele falou: Senhor, já não necessito de nada a não ser sofrer as dores que o Senhor sofre, Senhor. E dá essa graça de sofrer essas dores. E a partir daí, ele recebe os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo. E também sofre no seu corpo os estigmas de Jesus. Aquilo que está também na palavra do Senhor, no livro de Colossenses, que vai dizer que sofro na minha carne o sofrimento de Jesus. Santo André, que o Maxson já começou apresentando aqui ontem, um santo também que amou a cruz, um santo que meditou. Todos os santos, eles amaram muito a cruz, meu irmão. Amaram muito. Santo André era um grande pregador, o apóstolo André. E ele pregando ali no Império Romano, ele acabou convertendo a esposa do cônsul da região. E ele convertia muitas pessoas, ele incomodava o Império Romano. Aquela potência do Império Romano era incomodada por um homem que não se calava. Ele pregava o evangelho. E o cônsul mandou prender André. E mandou açoitar André. E André ficou preso, Santo André ficou preso. E logo após foram crucificar Santo André. E suspenderam ele naquela cruz. E vocês sabem o que Santo André fez na cruz durante 2 dias? Ele pregou sobre a cruz. Ele glorificava o Senhor por estar crucificado. E a santa tradição da igreja vai dizer que em 2 dias aquele homem converteu 20.000 pessoas. Suspenso na cruz, em 2 dias ele converteu 20.000 pessoas falando da cruz. E o povo começava a clamar pro cônsul: libera esse homem, que esse homem é santo. Esse homem exala a santidade do alto dessa cruz. Esse homem vai derrubar o Império Romano. Esse homem converte todo mundo que passa por aqui. E o imperador se incomodou mais ainda e foi libertar Santo André. E vendo o cônsul, não o imperador, vendo o cônsul, Santo André falou: o que queres aqui? Se queres pedir perdão, eu te perdoo, mas jamais me tires dessa cruz. Daqui eu só saio morto. Daqui eu só saio morto. E ele começou a rezar para o Senhor: Senhor, não deixe que me tire, Senhor. Eu já sofri o que eu deveria sofrer nesse mundo. Não quero mais estar nesse mundo. Eu quero contemplar a tua glória, Senhor. Eu quero contemplar a tua face. E os soldados do Império Romano foram tentar tirar aquele homem da cruz. E quando eles levantavam o braço deles ficava imóveis. O braço deles não conseguia sequer tocar naquele homem santo que estava na cruz pregando e convertendo as pessoas. E Santo André, e a tradição vai dizer que Santo André rezava e rezava:
Senhor, vinde, Senhor, meu auxílio. E aí veio uma luz, e essa luz ofuscou a visão de todas as pessoas. E todas as pessoas que estavam lá não viram mais o que aconteceu. E quando essa luz sumiu, Santo André estava morto. Ele já tinha se gastado. Ele já tinha se consumido de amor pela cruz. Ele já tinha se consumido de amor pela igreja. Olha a sua profundidade da oração que Santo André fez no momento em que ele viu a cruz, em que ele se é crucificado. Ouça essa oração e medite. Se nós vemos a cruz, pelo menos parecido do que esse homem via. Salve a cruz consagrada pelo sangue de Cristo e decorada por todos os seus membros, como pedras preciosas. Antes de aí ter sido pregado o Senhor, você era motivo de temor na terra. Agora, proporcionando o amor do céu, é objeto de todos os desejos. Cheio de sinceridade e de alegria, dirijo-me a você, a fim de que me proporcione a alegria de me receber a mim, discípulo daquele que foi suspenso em você. Sempre amei e desejei beijá-la, ó boa cruz, que recebeu glória e beleza dos membros do Senhor. Você que por tanto tempo desejei, amei com solicitude, busquei sem cessar, e que enfim está preparada para minha alma desejosa. Receba-me do meio dos homens e devolva-me a meu amo, para que ele me receba por você. Ele que por meio de você me redimiu. Olha a profundidade. Olha o amor daquele homem que vai dizer que a cruz é amada dele. Aquela cruz que foi ornada pelos santos como que por pedras preciosas. Os santos que morrem na cruz ornamentam a cruz como pedras preciosas. Quando você olhar para uma cruz, por mais simples que seja, sempre entenda isso. Quantas pedras preciosas estão suspensas nessa cruz. Quantas pedras preciosas. São Pedro, Santo André, começando pelo próprio Cristo, foram suspensas nessa cruz, para que a palavra do Senhor viesse até nós nessa manhã, para que a Santa Igreja Católica estivesse de pé e como sempre estará, para a glória do Senhor. Homens e mulheres entregues, não ativistas, mas agonizadores, não somente organizadores, mas agonizadores, sempre confiantes em Deus, naquele que nos fortalece. Como em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Diante dos momentos da cruz, tudo podemos, meus irmãos, porque quem nos fortalece é aquele que nos deu o exemplo de se entregar na cruz. E no Apocalipse 2,10, quem tiver com a palavra aí, vamos abrir Apocalipse 2,10 para finalizarmos. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não tenhas medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão, para ser dispostos à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Palavra do Senhor. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. No simbolismo do livro do Apocalipse, quando o Senhor fala que a tribulação durará 10 dias, significa que é uma tribulação de curta duração. Mesmo esses homens que mais sofreram, mesmo a Beata Alexandrina, mesmo Santo André, Marta Rubem, que ficou anos e anos ali, uma mística também, vivendo só da Eucaristia acamada. Todos esses santos, a tribulação que eles passaram é de curta duração. É 10 dias do Apocalipse, é curta duração, diante do que aquilo que Tertuliano vai dizer, que os sofrimentos que passamos na terra não são nada diante da glória e das recompensas que alcançaremos no céu. Não são nada. Por mais que você sofra, que você acha, já sofri muito, Senhor. Se o Senhor colocar mais cruz, não murmure, meu irmão. Você é servo. O exemplo de vocês são os santos da Igreja Católica. Não é hedonismo, não o mundanismo que nós vemos por fora da igreja, e muitas vezes, infelizmente, até dentro da igreja.
tenhamos sempre essa visão do combate espiritual, de que nossa batalha é para alcançar o céu, e como servos levar os nossos irmãos para o céu, para que no final da nossa vida possamos contemplar aquilo que está em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça, que me dará o Senhor, justo juiz, naquele dia. Peço que agora vocês vão ficando de pé, para que nós possamos ir pedindo ao Senhor essa profundidade, a mesma profundidade que Ele deu para os apóstolos, a mesma profundidade que o Senhor deu para os místicos da igreja, para os santos e santas, para os mártires da igreja. Que se você não sofrer um sacrifício incruento, o Senhor vai colocar para você sofrer um sacrifício incruento, se você não sofrer o cruento. Se você não derramar seu sangue pela igreja, meu irmão, mas a sua alma vai ser transpassada. Tenha certeza disso, que para alcançar a coroa da glória, para alcançar o céu, para alcançarmos a perfeição, teremos que passar pelo caminho da cruz. Que a partir de hoje, você não fuja da cruz de Cristo, não fuja dos sofrimentos. Que a cruz de Cristo finque seus pés na igreja. Que assim como aquelas cruzes eram fincadas, eram cavadas ali até o fundo, para ter sustentação, para sustentar aqueles homens, essa cruz te sustente também na doutrina da Santa Igreja Católica, no amor à Virgem Maria, no amor ao Espírito Santo de Deus. Vá pedindo, meu irmão, levante a sua palavra, levante a sua voz e peça com suas palavras, conforme aquilo. Qual foi o santo nesse final de semana que mais te fez você se admirar? Fale: Senhor, eu quero meditar a tua palavra, eu quero meditar a tua paixão como esse santo, Senhor. Eu quero meditar como São Padre Pio, Senhor, que tanto se entregava, que sofreu a chaga, Senhor, durante 50 anos. 50 anos sofrendo de amor pela igreja, sofrendo de amor pelos seus filhos. Nós queremos contemplar a tua cruz, Senhor. Nós queremos te amar através da cruz. Nós queremos alcançar a perfeição através da tua cruz, Senhor. Vá dizendo, meu irmão, vá clamando o Espírito Santo que nos sustenta. O Espírito Santo quer nos preparar para a segunda vida gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não entendemos isso. Nós nunca paramos para meditar que as nossas cruzes são para nos preparar para a segunda vida de nosso Senhor. Você estará preparado. Você estará como vigia esperando a aurora. Você estará preparado. Vigiar e orar, meu irmão. Não fugir da cruz, não fugir do sofrimento. Mas entendamos que o sofrimento é salvífico, é o sofrimento redentor. Entregamos todo o nosso sofrimento que sofremos pela igreja, que sofremos pela palavra do Senhor. Quando nossos pais não entendem que nós nos doamos para a igreja, quando nosso namorado, nossa namorada não entendem porque nós nos doamos para a igreja. Pelo contrário, meu irmão, aceite essa cruz e converta, e seja um instrumento para a conversão dos seus irmãos. Tome posse de que você é servo da igreja do Senhor, e de que você é um instrumento para a conversão dos seus irmãos. Tome posse, não se deixe levar pela murmuração, pelas tentações do demônio, que possa querer lhe afastar, que assim como eu possa fazer você perder amizades por causa da palavra do Senhor. Mas o Senhor vai dizer: eu fui odiado e assim também sereis odiados. Mas essa tribulação durará 10 dias. Essa tribulação é passageira, é só um sopro. Esse vale de lágrimas, meu irmão, é só passageiro. Esse vale de lágrimas é passageiro, porque nós alcançaremos, com fé em Deus, com fé na Virgem Maria, a glória do céu. Diga ao Senhor, levante a sua voz, não se intimide, meu irmão. Se você nunca parou para meditar sobre os mistérios da cruz, diga ao Senhor: Senhor, muito obrigado, Senhor, por estar me inserindo nesse mistério, que tantas vezes é perdido. Perde-se os mistérios dentro da igreja, perde-se também o mistério da cruz. Mas nós não vamos deixar, meu irmão. Você não vai deixar que o mistério da cruz seja perdido no seu grupo de oração. Você vai se levantar como um profeta, como uma profetisa do Senhor, e vai pregar, e vai falar da cruz, e não vai fugir, não vai murmurar nos momentos de tribulação. Nesse momento você vai lembrar: Senhor, a tribulação vai durar 10 dias, Senhor, mas eu confio em Ti. Como o Santo André, eu vou chegar diante da cruz e dizer: salve, ó cruz, ó minha amada. Salve, ó cruz, ornamentada como pedras preciosas pelos mártires do Senhor.